Café com Piece. Viemos trazer hoje pra você um vídeo sobre o All Blue. Vamos fazer uma tier list dos melhores decks pro All Blue. Mas, antes disso, a gente tem um anúncio pra dar aí. O que vai rolar na Barão agora no dia 29? É no sábado agora, vai ter como jogar One Piece Card Game. Então você que quer aprender a jogar, cola lá na Barão no sábado, vai ter churrasquinho lá à venda lá, o Marcão vai estar lá na churrasqueira, comandando a churrasqueira. A gente vai ter decks lá bem, aqueles montadinhos pra pessoa que tá começando, pra gente distribuir lá gratuitamente, pra quem quiser aprender o jogo. E lá na Barão vai ter também, claro, né, vai ter booster à venda, vai ter os starter decks, todos os produtos aí relacionados a One Piece, vai ter lá na Barão pra você adquirir. Mas, o mais importante, quer aprender a jogar ou quer jogar o One Piece, o All Blue, quer jogar esse formato aí, inovador aí, mais pauper aí, mais budget, cola lá na Barão no sábado que vai ser muito legal. E vai ter um concurso de cosplay também. Exatamente. E não é só pra quem quer jogar o Blue especificamente. Você vai aprender a jogar o Blue e de quebra vai aprender a jogar o jogo de maneira geral também. Porque são as mesmas regras. Vamos pra tier list? Bora. A gente começou aqui com a tier list já um pouco dividida. A gente já colocou mais ou menos as cartas que a gente nunca viu jogando na loja. Então tem vários líderes aqui. Se vocês quiserem dar um zoom aí, a gente vai deixar o link da tier list disponibilizado para vocês também conseguirem ver ela maior. E é difícil, a gente não consegue falar se esse líder é bom ou ruim, porque a gente nunca viu ele performando. A gente nunca viu ninguém jogando com eles, então a gente deixou eles à parte. Então sabe o que você faz? Se você for jogar o Blue aí na sua loja, testa um desses líderes e fala pra gente. E reporta pra gente aqui nos comentários ou no nosso grupo, reporta pra gente aí, pra gente ver como que foi o líder na loja. Vamos começar pela ordem que tá aqui, vamos começar pelo que a gente acha que é menos jogável. Bora... Vamos aí pela ordem que tá aí mesmo. Pela ordem, beleza. Então, o Kyrus, a gente nunca viu o Kyrus jogando mesmo. Eu acho que jogaram uma vez com ele, tentaram jogar. Mas é um líder ali amarelo e preto, mas é um líder bem difícil de jogar sem as cartas SR. Sim. Porque é um líder que você precisa fazer remoções ali no campo, né? Então... E você precisa desvirar também a carta do topo da sua vida para conseguir fazer a remoção. Então... Decks pretos, em geral, sofrem um pouco no All Blue. Mas eu tenho o Kyrus e eu tô tentando pensar numa build pra fazer esse Kyrus rodar. E quando fizer, e se eu tiver um bom resultado, claro, eu vou fazer um vídeo de decklist do Kyrus e de qualquer outro líder aqui que a gente começar a jogar e ver que tá jogando legal. Então, dito isso... Eu colocaria ele no tier C ali. C! Coitadinho, lá na lanterna. É um líder que a gente não tem muita ideia. E o Zoro? Zorão. Zoro é poderoso. Zoro. Normalmente decks agressivos no All Blue ganha muita força. Vão muito bem. Então o Zoro, que é um deck aí que tá ganhando muita força no formato padrão mesmo, e no All Blue ele ganha mais força ainda, porque no All Blue você não tem acesso àquelas cartas tão poderosas e o Zoro atropela, né? Com certeza. O Zoro sola, né? Zoro sola. Agora ele é S, é A, é A mais... Então, a gente não viu ele jogar tanto no All Blue. Há 2 semanas atrás, o Murilo jogou com ele. Acho que ficou 3/1 ou 2/2 lá. Foi um resultado legal. Foi um resultado legal pra primeira vez assim que a gente viu. Eu acho que é um deck tier A mais ali. A mais. Eu acho que não vamos colocar ele no S, mas é um A mais. Ele joga bem. Dá pra tentar. Agora o Luffy verde e vermelho. Esse Luffy aí é meio complicado, porque ele é meio locado, né, no Supernovas e Chapéu de Palha, apesar de ter bastante Chapéu de Palha. Muitos, é verdade. Mas eu acho que é um líder que você tem que pagar 4 ali pra ele, pra ativar a habilidade. É meio caro. Eu acho que é um líder complicado pro All Blue. Você vai tentar ali mais controlar ali o board. Eu acho que complicado. Eu acho que não é um líder tão forte assim. Acho que um C. Acho que ou tier B ali, vai. Tá bom, vai. O Oden a gente viu jogar uma vez também. Eu acho que foi até bem, inclusive, não ganhou o evento, mas acho que ficou... Deve ter ficado 2-2 também. Ficou um 2-2, eu acho que dá pra colocar o Oden ali num... Até B+, eu acho. Não sei se chega a A, mas acho que B+, dá pra chegar. E o do Flamingo azulzão? O do Flamingo já jogou. Já jogou.
foi bem. E eu acho que é um deck que você consegue montar a build dele ali muito fácil sem as SRs. Você vai perder ali o Jinbe ali da vida, perder uma boa Hancock, mas você consegue substituir por outros Seven Warlords ali. E você consegue agrar o cara do mesmo jeito que o do Flamengo faz no formato padrão. Sim, então, ele não perde tanto. Apesar de não ter o Jinbe, que agora ninguém mais vai ter, ele não perde tanto. Eu acho que é um deck forte, é um deck agro aí, que você consegue jogar legal no All Blue. Eu colocaria ele ali no A+, também, junto com o Zoro. Os cabeção ali estão juntos. O Newgate, a gente não viu jogar, porque a gente não jogou esse All Blue que o Newgate jogou, mas ele ganhou nesse dia. Então, assim, a gente sabe que ele é poderoso, só que a gente nunca assistiu ele vencendo. Mas a gente sabe que ele já venceu. Mas é um deck bom. É um deck bom. Poderoso, porque é um líder de 6 mil de poder. 6 mil de poder. 6 vidas. É muito bom. Então, e tem um suporte legal ali que não precisa ser as super raras e secretas ali de Pirata do Barba Branca. Então, é um líder legal. Eu acho que ele tá um pouco abaixo ali do Zoro e do Doflamingo, então, porque é um líder que... Ele consegue ser agressivo, mas não o suficiente pra... Então A, né? Eu acho que A tá ótimo. Tá legal pra ele. Kinemon já jogou uma vez, eu acho, se eu não me engano. O Kinemon, então, quando você tem um ou menos personagens em campo, você reduz o custo do seu próximo personagem de custo 3 ou mais por 1. Então, por exemplo, você vai jogar um personagem de custo 5, você vai pagar só 4. Então, mas você só pode ter um no campo, né? Eu acho que é um líder não é tão bom aí pro All Blue. A não ser que você descubra uma build miraculosa, eu acho que ele é um B pendente pro C. Eu também colocaria ele ali junto com o Kyrus ali. Já no C? Então vai pro C. Colocaria ele no C. Sanjinho, azul e verde. Sanji ali que é o deck da Maia. É o deck da Maia. A gente montou pra Maia, exatamente. É um deck que ele se baseia nos vanilas, né? Que é um deck sem texto. A gente montou pra ela justamente porque ela não era alfabetizada ainda. E se você tiver 3 ou menos personagens em play, você coloca 2 dons ativos. Uma vez por turno. Você volta. Quando você joga um personagem, se tiver 3 ou menos personagens, você volta 2 dons ativos e pode usar de novo. Você pode usar de novo ou pra um ataque, ou pra descer alguma outra coisa. Ou pra deixar pra usar algum evento. Ou pra salvar pra algum evento, exatamente. Pode ser um deck forte, dependendo da sua build. Se você souber dirigir ele bem, eu acho que ele não vai ficar tão ruim. Eu botaria ele entre B e A. Eu colocaria no B+, ali. B+, né? É um deck a ser testado. Dá pra fazer melhor com ele. O Smoker a gente já viu jogar uma vez também. Não foi, assim, uma grande presença. É aquele problema, né? Deck preto de sempre enfraquece muito. Dos decks pretos que precisam ali daquela cartinha SR ali, que é a remoção melhor ali do deck. Então, mas é um líder legal, porque você consegue baixar o custo com ele próprio, né? E normalmente sempre vai ter algum personagem ali em campo que você consegue reduzir pra ele ganhar o poder ali de mais 1000. Sim. Então ele fica 6. Ele já vai ficar 7, na verdade, né? 7, porque você tem que taxar um dom, na verdade. Já colocando o dom e ele ganhando mais 1000. Então ele consegue fazer uma pressão ali. Bacana. Mas como é um líder... Se sair mais carta preta que seja de redução, que não seja SR, vai ganhar força. Todos os decks pretos vão ganhar força. Sim. Mas precisa aí realmente sair umas cartinhas. Eu colocaria ele ali no B+, também, vai. Vamos colocar ele ali no B+. B+. Dá pra crescer no jogo se sair coisa melhor. Ace. Eu já vi pessoal jogando, já joguei contra esse Ace aí. É um líder que você precisa rodar muitos eventos, né, no deck. E eu acho que é meio complicado, porque é um deck que no final você fica mais se defendendo ali do que atacando. Então, eu acho que é um líder um pouco fraco aí pro All Blue. Ele já é meio fraco no formato normal, né? Mas eu acho que, comparando entre o formato normal e o All Blue, ele é mais forte no All Blue do que no normal. Sim. Mas então, é difícil, porque como você vai enfrentar muitos decks agressivos, você vai ficar ali tendo que... muita porrada e não vai conseguir fazer muita coisa. Dito isso, B pra C. Dito isso, B. Não vamos colocar ele também no C. Também tão ruim. Agora, o nosso querido amigo Bardo ficaria orgulhoso. É o Kuro.
Kuro já jogou muito, jogou vários All Blue já, na mão do Bardo. Já foi campeão. Já foi campeão. Então eu acho que, assim, nem tem muito o que falar do Kuro. Pra mim, ele é A. Eu colocaria ele... normalmente a gente viu só uma pessoa usar Uma ele, pessoa que é o usar Bardo. diversas vezes. Mas é um deck bem forte, porque ele tem alguns triggers muito legais. Muito bons, E a sinergia ali do deck, você não depende, basicamente não depende de nada SR pra ter o deck completo ali, basicamente. Exatamente, Tem alguns decks no All Blue que são assim, né? O deck padrão ali, você tira uma ou duas... outra carta duas já virou All Blue. Já virou All Blue. Então esse é o deck do Kuro, é assim, né? Então, eu acho Vamos que de A, né? acho que A é um bom. Show. Arlong a gente já viu jogando também. Basicamente, ele tem amarelo e verde e o poder dele depende de ter carta de trigger na mão. Então, assim, amarelo é tudo trigger. Não tem muito o que falar. Você consegue descer com um dom quando você ataca, você consegue descer um custo 4 da mão todo turno. Então, assim, eu acho muito forte por causa dessa... E pra você fazer habilidade, você já vai estar batendo 7. Você vai estar batendo 7. Porque você tem que ter os dois dons atachados ali. Então todo turno você vai bater 7, e descer pagar bicho... um e descer um de custo 4. Então, é um deck legal. Eu acho que falta ali o pessoal testar ele mais. Testar mais. Eu acho que se com a build certa... O Arlong pode dar um trabalho legal. Eu colocaria ele ali no A também. É um deck... Eu acho que hoje ele é A, com a build certa ele vira mais. Nami, a galera tem muito medo de Nami, mas a gente tem, assim, de vários exemplos, de várias vezes que Nami jogou, Nami nunca topou nada. Então, assim, apesar do deck, de maneira geral, não levar muito SR, ele basicamente é o deck completo no All Blue. Eu não sei se é porque os decks são muito agressivos, eu não sei se falta ali alguma coisa... Eu não sei, de verdade, eu acho que a Nami decepciona no All Blue. Eu acho que é um deck que você, se você já sabe jogar de Nami, você vai conseguir jogar bem no All Blue, mas você já vai esperando que você vai enfrentar os decks que são... porradeiros. Que vão vir pra cima de você, então... Esse é o maior problema da Nami, né? Enfrentar esse tipo de deck. Então no All Blue... duplica, triplica a dificuldade pra ela. De você esquivar ali desses decks que estão jogando. É muito tapa que você vai tomar e a Nami não vai conseguir defender tudo. Não vai ser sempre que você vai conseguir ter evento pra defender e jogar muita carta fora. Vai ter que achar aqueles trigger milagrosos ali pra conseguir. Então, eu acho que é um deck legal pra jogar no All Blue. Por quê? Porque se você tem o deck, você não precisa mudar nada. Não precisa mudar nada, você já joga com ele. Você já joga. Então é um deck legal pra se jogar, mas eu não colocaria ele lá no topo. Zaz, eu colocaria ele no B. Eu colocaria ele ali no... normal? Eu colocaria no Ali, junto com o Kuro, com o Arlong. Tá bom. Iceburg, meu querido Iceburg, infelizmente eu não consegui. Eu já joguei acho que 4 All Blues com Iceburg. Foram péssimos. Minha meta de vida era conseguir fazer o Iceburg rodar no All Blue, mas infelizmente eu não consegui obter resultados muito bons. Pode ser culpa minha. Pode ser que eu não tenha encontrado a build perfeita ainda, mas o meu Iceburg não rodou muito bem pra mim. Normalmente líder que não ataca, e aí no All Blue complica bem, porque se a pessoa consegue limpar seu board ali, daí ele sabe que você não vai ter aquele ataque do líder. É um turno que você vai ter morto ali, que você não vai conseguir fazer nada, porque nem 5 você consegue bater se você tiver acabado de descer coisa. Eu posso encher o board no turno seguinte e ainda assim eu não vou conseguir bater nesse turno porque eu não tenho nada pra fazer. É um dos problemas aí do Iceburg, de alguns outros líderes aí pro All Blue, é essa parte de não atacar. Inclusive pra qualquer formato. Mas o Iceburg é mais complicadinho. Eu com tristeza... Fala. Não, e ele não tem uma... o kit ali, né, de Galei-lá, o Water 7, não é tão bom, eu acho. Então... A gente tem que botar muita carta de fora do Galei-lá, então tem que botar Animal Kingdom, tem que botar... o Heart Pirates, tem que botar várias coisas que não estão ali dentro do set do Iceburg, então você pode às vezes pegar uma mão que vai ser ruim, porque você vai ter coisas que você não consegue nem descer, entendeu? Então aí é difícil. Eu colocaria ali o Iceburg num B, vai. Coitadinho. Tristemente no B. É triste, mas é B mesmo, infelizmente. Lilinha, amarelo e preto, de novo, como sempre, deck preto muito fraco.
Mas o amarelo, em compensação, é muito forte. Então ele junta ali 2 cores que... E é um deck que a gente até deixou aqui, mas eu acho que eu nunca vi ninguém jogar com ele. Não. Então, é um deck a se testar aí. Quem tá se Eu aventurando... Eu acho que dá pra jogar com essa Lilin, porque eu tava pensando, eu li assim a habilidade dela antes da gente começar a gravar o vídeo, e eu tava pensando que dá pra você conseguir ciclar a sua vida de maneira que você consegue escolher, por exemplo, trigar um evento 0, trigar uma coisa assim no lugar certo, entendeu? Então, eu acredito que dê pra fazer uma build legal e conseguindo treinar bem e jogar bem, dá pra tirar um B+ dela, mas talvez seja B agora. No momento eu colocaria ela no B ali. Sem testes ainda. Sem testes é B. Katakuri a gente já viu jogar. Acho que o grande problema o Katakuri é um líder bem forte, mas acho que o grande problema dele é perder as SRs. Então você perde ali todas as Big Mom. Todas as Big Mom que são essenciais no deck, então ele perde bastante força. Você tem o resto das cartas ali de Big Mom, mas as principais... As Lilins. O que vai te dar aquele gás no fim do jogo, você não vai ter. Então... Eu acho que é um deck legal de jogar. É um deck, inclusive saiu o starter, né, do Katakuri. Agora então você pode utilizar ali aquelas cartas do starter que foram lançadas, mas não acho que vai ir tão bem no All Blue. Então eu colocaria ele ali no C? B+. B+. Tá bom. Agora o famigerado Don Quixote do Flamingo verde e roxo. Esse daí, ninguém dá nada pra ele no formato regular. Mas no All Blue ele é uma máquina. Ele é muito bom. Por um motivo especial, que é a Birdcage. A Birdcage, pra quem não conhece, ela trava personagens de custo 5 ou menos. Então se você vira um personagem de custo 5 ou menos, ele fica virado enquanto a Birdcage estiver ativa. E aí quando chega no 10º dom, no final do turno, se você tiver com 10 dons, limpa a mesa e todos os personagens virados morrem. Só que o do Flamingo tem mecânicas que você consegue ficar voltando o dom por causa do roxo. Então você pode ficar até o final do jogo travando o jogo do teu oponente ali, não deixando ele descer mais coisa, ou ele descendo coisa pra atacar uma vez só e ficando travado. E isso te dá uma força muito boa, porque, gente, All Blue, 99% dos personagens custam menos de 5. Então, é um formato que você usa muitos personagens ali de 5 ou menos. Então, é muito difícil você colocar um personagem, uma bomba ali muito alta. Mas, eu acho que o do Flamingo é um deck bem forte aí. Pra mim, sinceramente, eu acho que ou ele é A+, ou ele chega até quase no S. Quase no S. Eu colocaria no A+. Vai. Não, já era. Agora já era. Mas eu vou fazer essa... Por quê? O do Flamengo já foi campeão de All Blue. Então, eu acho que vale a pena... Acho que 2 vezes, se não me engano. Acho que 2 vezes. Eu acho que vale a pena a gente fazer esse adendo de que esse foi um deck que já foi campeão. Sim. Então, a gente sabe que é forte. É forte. É bem forte. Queen, eu joguei contra o Queen no último All Blue. Meio que fizemos uma confusão ali. A pessoa que tava jogando fez uma confusão ali com a habilidade. E ele ficou muito mais forte do que ele realmente era. Mas eu acho que é um deck muito bom, assim. Ele é bem bacana, ele tem mecânicas legais. E de comprar carta, de botar vida, isso ajuda muito. Porque volume de carta é muito bom pra qualquer TCG. Só que eu não acho que ele chegue a ser tão maravilhoso assim a ponto de topar vários eventos. Eu acho que talvez seja entre ali um A e um B. Eu colocaria no A. Eu acho que dá pra você fazer uma build bem legal dessa Queen aí e ir controlando ali com os blockers. E depois no final do jogo colocar os personagens de custo alto pra conseguir utilizar a habilidade dela de ir colocando vida, né? Então, acho que é interessante. É um deck, acho que colocaria no A. Beleza. É um deck forte. Crocodile. Esse aí conheço bem. Conhece bem, temos aqui um experientíssimo vencedor de Crocodile. Não quase, venci. topou. Top Cheguei 2. na final com o meu Crocodile. Segundo colocado, então, ainda assim, é muito bom.
Explica aí pra galera. É um deck bem legal de jogar, que no turno do oponente você voltar um dom, você rampa um dom ativo. Então você tem alguns eventos ali que você consegue jogar pra se proteger, e os seus personagens também. Você consegue voltar dom pra daí ele ganhar blocker, ganhar mais poder e etc. Então é um deck bem legal de jogar, porque as pessoas não estão esperando que você vai aparecer com ele, então ninguém sabe o que você tá fazendo. O que você tá fazendo? A confusão do seu oponente te ajuda a vencer ali a batalha. Exatamente. Você desce ali aquele personagem e ele fala assim, tá, mas você vai voltar um dom e ele vai fazer isso. Mas pra quê? Pra quê? Então assim, pra quê? Pra que eu vou voltar o dom, vou rampar o dom. E agora eu rampo, e agora eu jogo não sei o que, e pronto. Exato. Você defendi tudo que você me atacou, e eu ainda tenho tudo no meu board pra te meter ele a tapa na próxima. E não perdi os dons, né? Porque... Sem voltar, sem ficar sem dom, exatamente. Então, eu acho que é um deck bem legal. Não é Tier S, nem A+. Eu acho que dá pra colocaria no A ali. Folga, eu estou trabalhando ainda na build deles. Estou melhorando esse Crocodile aí pros próximos All Blues. Sabo vermelho e preto. O Sabo vermelho e preto não é o Sabo que a galera tem jogado ultimamente. É o outro Sabo que o pessoal joga mais. Mas eu acho que esse Sabo, com a build certa, dá pra tirar um B dele ali. Dá. Eu acho que é legal porque você consegue proteger ali, né? Sempre proteger um personagem seu basicamente de graça, né? Então, eu acho que é um deck legal você usando... E você bate 6, né? Sim. Você sempre vai bater 6 porque você quer deixar ali pra conseguir fazer a habilidade dele no turno do oponente. Então... Interessante esse Sabo, só que precisa ser mais lapidado. A gente viu, acho que jogar uma vez só, uma pessoa utilizou. Também ficou ali na média. Ali ficou 2-1 ou 2-2. Então, falta lapidação pra esse Sabo aí. B+? Ou B normal? Colocaria ele no B+. B+, tá bom, né? Agora a gente começou... Agora, essa vai ser... Já vou dar spoiler, é o primeiro Tier S que a gente vai colocar. Belobet, cara, não tem, assim... É um desespero. Chegou o teu oponente de Belobet, você já fala, cara, vai ser difícil. Vai ser uma porradaria aqui. Violento. E vou torcer pra Belobet não conseguir fazer o que ela faz de melhor, que é botar 5 personagens ali na mesa e... Passar o caminhão. Porque se ela vier com tudo que ela precisa ali certinho, não tem o que fazer. Ela vai te amassar ali no seu quarto turno ali, você já vai estar chorando. Exatamente. É desesperador, assim, é muito rápido e não tem muito o que fazer, porque você tem... Como você usa os decks sem SR, sem essas coisas mais fortes, você fica muito sem defesa. Então é difícil. É muito difícil, então não tem nem muito o que falar. É Tier S de longe. Sempre que ela aparece no All Blue, ela ou chega na final, ou tá ali com certeza no top 4 vai ter uma. Com certeza vai estar ali. Então é um deck pra gente, Tier S, com certeza. No final desse vídeo a gente vai mostrar uma decklist da Belobet e o preço dela, vocês não têm ideia. Vocês vão ver só. Vamos pro Rosinante, que até hoje eu nem entendi esse líder ainda. Blocker. Eu nem sei o que ele faz, mas já tentaram... Vão tentar jogar com ele no próximo Blue, dia 29 agora. O Murilo tá fazendo uma decklist aí que a gente tá vendo, tá esquisito, mas eu vou reportar os resultados dele lá no nosso Instagram. Depois a gente vai postar a foto... A decklist dele, tá estranho, tá... Quero ficar de olho, quero ver. E dito isso, eu colocaria ele ali, ó, no meio, na meiuca entre B e B ali. B+, vai. Vamos colocar ele no B+, e depois disso... Dependendo do resultado do Murilo, a gente sobe ou desce ele ali na classificação. Agora a gente entra no Enel aqui, gente. Sem SR, é difícil, mas eu acho que dá pra tirar ali alguma coisa. Não vai ser Tier S, não vai nem ser Tier A+. Mas com uma build, dá pra fazer um B+, um A ali. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que o Enel, ele depende muito mesmo das SR, das bombas do final do late game dele, né? Que principalmente dão uma vida a mais pra ele. E você não vai ter acesso a isso no All Blue. Então fica meio complicado de jogar. A habilidade dele é muito forte, né? Sim. Sempre. Mas eu acho que sem você conseguir voltar aquela vida ali que te salva no final, é complicado.
eu acho que é difícil. Mas não é C. Não, C não. É C. C não, porque o líder é muito forte. O líder né? é muito forte. O líder é muito forte. Então acho que com certeza ali de B, dependendo se você for o mestre das builds, dá pra tirar um B+. Eu colocaria um B+. B+? É, pelo líder, pela força do pela líder. força do líder mesmo. Uta vermelho e roxo. Já jogaram muito, foi um dos decks que a gente deu bastante. Esse deck a gente conseguiu fazer uns 3 ou 4 dele. Não é um deck que performa muito bem. Então acho que nem tem muito o que falar. Tem outra Uta melhor do que essa. Eu acho que essa dá pra ser um... Eu acho que dá pra você montar uma decklist muito barata. Muito barata e que dá pra jogar. Dá pra jogar com ela, dá pra testar. Acho que o Rambruno já jogou com essa Uta e foi bem? Eu acho que já, pelo que eu me lembro, vagamente. Mas eu acho que é um deck legalzinho de você montar. Eu acho que deve ser muito barato. É muito barato, isso é um ponto muito legal. Porque você consegue montar vários decks baratos. Sim, com R$20 você consegue montar um deck tranquilamente. Acho que B+, acho que tá bom. Não chega a A. Não. Também não B+. chega a C, por exemplo. Holy Jones. A gente já viu o Holy Jones jogar. Jogou até mais ou menos bem. Mas não chegou topo também, né? Eu acho que não é um líder muito forte. Tem outros líderes verdes mais fortes. Eu acho que outros você consegue jogar com outra coisa melhor. E eu acho que você precisa... Eu acho que uma das cartas principais que vai nesse deck é o próprio Holy Jones. Que você não tem como jogar porque ele é CR. Você não pode utilizar ele. Dito isso, é B. Dito isso, C. Nossa Eu colocaria no C. Quase botando pra fora da lista. Peroninha, que é outro deck preto. Também perde força, mas a Perona usa bastante parte da verde, né? Usa bastante carta verde, né? O Ryuma ali, que você dá KO no personagem Rest. E daí com a habilidade da Perona, você dá o Rest. E daí depois você já desce o Ryuma. Então, você não depende do cara ter te batido pra você... Ele pode ter acabado de descer o personagem, você já vira ele, pau! É uma máquina ali, o Ryuma na Perona. Na Perona, realmente na Perona ele é muito forte. Eu acho que o que fica fraco no deck é a parte preta. Então... Você basicamente não vai usar a segunda habilidade. Não, você até usa, você pode até usar. Você consegue colocar alguns removals ali no deck. Mas pouca coisa. Mas é a parte que é o elo fraco ali da Perona. Então, eu acho que é um deck legal, só que é um deck mais controle, né? Então, sofre um pouco. Eu colocaria ali, colocaria no B+. Acho que dá pra montar uma listinha legal pra jogar de Perona. Chegamos na segunda máquina do All Blue. Yamato. Nossa senhora, Yamato com certeza igual a Belo Bet. Se não ganhou, tá dentro do top 4 em todos os All Blue. Já ganhou. Já ganhou alguns. E, assim, a Yamato é muito forte, primeiro porque ela bate 2 vezes. Quando você consegue atacar na vida, você tira 2 vidas de uma vez só. E a Onami não é SR. Então você consegue dar Banish. Então, assim, o cara vai tomar 2 vidas e jogar direto pro lixo. Então, ela é muito forte, além de outras cartas que você consegue utilizar ali no deck que ajudam muito. Mas só o líder sozinho ali já é fortíssimo. Eu acho que não tem nem o que falar. A Yamato... fortíssima, S com certeza, todas as vezes que jogou, topou. Se não ganhou, topou. Exatamente. Reiju. A Reiju, ela perde porque a própria Reiju, ela é SR, mas ainda consegue jogar. O Bruno já fez top com ela. Acho que ele já jogou. Acho que no primeiro ou no segundo All Blue ele jogou com ela e ele, se ele não foi campeão, ele foi top 2, se eu não me engano. Então dá pra jogar. Não é Tier S. Não sei nem se chega a ser... Dá pra ser Tier A mais? Acho que eu colocaria no Tier A ali. Tá bom, né? Junto com esses outros decks aí que dá pra você montar uma listinha legal ali, usar algumas cartas. Eu acho que é um deck que você consegue agressivar ali com o Ishiji ali. E se der tudo certo pra você, você vai bem. Agora o Gecko Moria, ele já ganhou 2 All Blue na mão de 2 pessoas diferentes. A gente tem as 2 builds na liga, posso até botar na descrição depois. É um deck preto que consegue jogar. Eu acho que por causa muito da parte do Thriller Bark, que tem muita coisa que não é SR, que dá pra jogar muito bem. E ele acabou ficando um deck caro porque algumas cartas ali de Thriller Bark spikearam de preço em algum momento aí. Mas é um deck que dá pra jogar, tanto que já ganhou 2.
Não acho que chegue a ser Tier S. Não, acho que não Tier S. Mas, bom, fica ali o... Depende muito do que você vai conseguir montar. Se você tiver ali querendo investir ali pra montar ele, você consegue... Ou se já tiver a pool, né? Se já tiver a pool preta ali, as cartas de Thriller Bark. Vale a pena. Vale a pena. Eu acho que eu colocaria ele no A+, ali. É um deck bem forte aí pra se jogar no All Blue. É um dos poucos decks pretos que você conseguem jogar. Que você consegue controlar ali bem o campo do oponente e é bem. isso aí. E o Dragon é... Pô... Dragon é loucura. Todo turno. Todo turno você dá... Você bate 7. É. Pega 2 Dom. E assim, é muito... É exatamente isso. Você vai colocar um monte de Rush ali no deck. E toda hora bater 7 com ele. Toda hora bater 7 com ele e dar os 2 dons pra outro. Atachado pra outro personagem. Se bate 7, bate mais 7. Bate 7, bate mais 7. Era até a brincadeira, porque o Bruno já jogou bastante com esse deck, o Bruno Paixão. No regular, No regular. E daí era assim: 7 vida, 7 vida, 7 vida. Desde o primeiro turno que pode bater. 7 vida, 7 vida. 7 vida, 7 vida, 7 vida. É então, só isso. É isso. Então é um deck bem agressivo. Só que também ele perde o gás também. Você tem um limite ali dessa agressividade. Mas você pode usar bastante da parte revolucionária da própria Belo Bet também nele, né? No final ele é revolucionário também. Se você quiser montar ali quase um deck revolucionário inteiro em volta deles, você consegue. Sim. Então, é um deck interessante, um deck bem agressivo. Eu colocaria ele ali no A. Tá bom. Anormal? Anormal. 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 Bonnie é um saco. Bonnie que foi campeã sem ser o último do penúltimo All Blue, em cima do meu Crocodile. Bonnie é chato naturalmente. No All Blue, ela consegue ser um pouquinho mais chata às vezes. Mesmo sem as SR, ela tem muita força com esse negócio de virar. Vira ali um negocinho, vira qualquer coisa. Cara, isso acaba com muito deck. É um ataque a menos ali que você vai ter sempre. Todo turno você vai ter um ataque a menos. E na build que foi campeã, você coloca muitos blockers, né? Você usa muito blocker, então ela consegue segurar bastante o jogo. E ela já segura muito com blocker e você ainda sempre ataca um a menos. Então daí se ela conseguir controlar, fazer o board dela e ir controlando o seu campo ali, no final do jogo você vai ficar ali sem nada, sem carta na mão, sem board, e ela vai ficar ali com os blockerzinhos dela, ela vai conseguir comprar muita carta. Tá com todas as vidas ainda, tá mó de boa. Então é um deck bem forte. Só que a gente só viu jogar, acho que... 2 vezes. Duas vezes, e uma foi campeã. E a outra acho que não tava muito bem desenvolvido ainda. Eu colocaria ela no... A mais, eu acho. A mais. Acho que não chega a S. Eu acho que se dependendo, se continuar rodando aí no All Blue e topar mais vezes, ela pode chegar ali no S. Boa Hancock. Boa Hancock, que é a queridinha do Bruno. Bruno que joga muito bem de Boa Hancock no regular. E já jogou no All Blue também. E acho que ele ganhou com a Boa. Já ganhou. Então Boa já foi vitoriosa aí. Também já foi campeã. Eu acho que ela é mais forte do que o do Flamengo no All Blue. Eu acho que ela consegue controlar bem com os eventos ali, tirando os personagens do oponente do campo. E a habilidade dela é fortíssima. Você tira um personagem e você compra uma carta. Então basicamente você vai mantendo ali a sua mão bem saudável ali pra jogar nos próximos turnos. Você nunca vai perder o fôlego ali com ela. Então, é um deck bem legal. Tem que montar a build certinha, né, pra jogar, porque se sair muito ali do padrão dela, vai ficar difícil. Então, eu acho que é um deck bem forte também. Eu colocaria... Mas eu acho que é mais forte do que o do Flamengo, mas eu acho que eu acho que não chega no S. Mas A+, com certeza. É um A+, Premium Plus. É um deck bem legal. Foxy, que acho que apareceu muito poucas vezes, inclusive a vez que apareceu foi com decks que a gente montou pra distribuir pro pessoal que tava começando a jogar, novato. Ninguém fez uma build, trouxe uma build. Sempre foi a build que a gente montou ali com as coisas que a gente tinha e disponibilizou pra pessoa jogar. Mas não é tão ruim. Não. Eu acho que não tem tanta carta SR que depende... Tem a Porsche, né? Você perde 2 cartas, né? Que é o próprio Fox, o personagem grande dele, e a Porsche, que a Porsche é muito boa. É muito boa, né, no deck do Fox. Mas eu acho que
tem bastante personagem que é Foxy Pirates pra você conseguir montar um deck tranquilo. aceitável ali de jogar. Dá. Não topou nenhum ainda, não tem uma grandíssima build, mas eu acho que se estudarem melhor aí, ele pode ir muito bem. Mas eu acho que hoje ele tá no B+. Se estudar bem, ele vai pro A. Eu acho que pode colocar ele no B+. Rob Lute, não tem muito o que falar. O Rob Lute, ele, uma vez, um doido, que foi o Luigi, no dia que ele, primeiro dia que ele começou a jogar, ele falou, a gente disponibilizou os decks, ele escolheu, quero esse. Ele pegou. Sem saber nada, sem saber o que ele tava fazendo, ele foi lá e ficou top 4. O Rob Lute, ele perde muito por causa das SRs. Sem o meu Moria eu não consigo, agora ninguém tem mais Moria, né? Mas dá pra fazer invenção de moda. Ninguém nunca foi ousado o suficiente pra tentar por conta própria. Mas dá pra inventar. Eu acho que a habilidade dele já é legal ali, né? Então você vai montando seu trash e já dá, ou menos, no personagem e... eu acho que dá. Eu acho que dá pra você montar um deck de CP ali, em volta dos personagens CP, e dá pra jogar. Mas eu acho que não é tão... Não é nem A+, nem eu acho que o Gecko Moria ali no preto forte. tem uma base ali de Thriller Bark mais forte ali do que o Lute. Mas dá pra deixar ele num A. Eu acho que... Não, acho que... acho que... No A, pode me deixar no A. Espero uma build aí bacana de Rob Lute. Quero ver o ousado que vai jogar com o Rob Lute. Vegapunk. Vegapunk, gente, o grande problema do Vegapunk é ele ter 2 vidas e a Yamato ser forte nesse formato. Como a Yamato é um líder muito forte no formato e o Vegapunk só tem 2 vidas, um ataque que passa, acabou a vida. É só mais um e já era, entendeu? Então assim, no segundo turno você pode estar literalmente com 0 vidas. Por causa da Yamato, por ela ser tão forte, o Vegapunk, eu acho que... Se a Yamato não existisse, ele ia ser a mais. Mas não só também pela Yamato, né? Não, as Belbet, todos eles são muito agressivos. Tipo assim, ele até consegue ali manejar ali com o Shaka ali e tal, com o evento. A maioria das cartas não são SR, né? Grande parte não é SR. É outro deck que tem aquele ponto. É uma base muito grande de cartas sem ser SR. Você tem muito Egghead ali e você consegue montar um deck pra jogar tranquilo e barato também. Sim, você não vai gastar tanto. Mas... Infelizmente, eu acho que ele dá um B+ ali. Eu acho que B+. Se a Yamato for banida e a Belobet também, talvez ele melhore de categoria. Kid Verde. Não lembro de ter feito muita coisa esse Kid Verde no All Blue. Não tem muito o que falar, não. Você vai virar 3 dom pra deixar o líder ativo. Você consegue atacar mais uma vez. Você consegue atacar 2 vezes, Mas ainda assim, você vai gastar 3 dons. Às vezes você poderia fazer coisas melhores com 3 dons, além de atacar 2 vezes. Você tem que trachar a carta da mão. Você tem que trachar uma carta da mão. Então você perde volume de carta. Assim, pô... Interessante. Pode alguém tentar ali fazer alguma coisa, mas... Pra mim é B, se pá até C. Eu colocaria no B. Shanks Rolf. Shankão. Você volta 3 dons e dá mais 2.000 de poder pra um filme. Não, os seus personagens. Pra todos os filmes. Então. Da mesa. Então, inclusive pra ele? Não, os personagens. Tá. Eu acho que dá pra você montar, como o deck da Uta lá, que era filme, você consegue montar uma build ali também, filme, pra ele, só que se você perde porque você vai ter que ter coisas pra rampar Dom, né, na verdade. E as melhores coisas de rampar Dom são SR também, né? Então eu acho que daí se você não conseguir montar um board forte, e daí você bater e o cara limpar o seu board, depois você fica meio vulnerável. É um deck meio complicado ali. Dito isso, C. Dito isso, B. Não vamos... C é muito difícil. C é muito triste. Lin Lin. Essa Lin Lin aí do Starter 7 lá, você tem aquele ponto que você vai tentar sempre atacar com 7.000, porque você tem que taxar 2 dons nela, né? Pra conseguir utilizar a habilidade. E daí você adiciona uma carta ali do topo ou do fundo da sua vida pra sua mão. E se sua vida tiver 2 ou menos,
você coloca uma carta da sua mão no topo da sua vida. Então você consegue manipular a vida ali. Dito isso, acho que eu confundi a habilidade da Lilin em preto e amarelo com a habilidade da Lilin puramente amarela. É. Mas é aquilo que eu falei lá na outra, é que você consegue ciclar a vida e posicionar no lugar certo as coisas que você precisa na penúltima vida ou na última vida. Eu não acho que isso seja muito bom, porque você tem que ficar com pouca vida. E como o meta do All Blue é muito agressivo, ela acaba perdendo muito. Acho que B tá muito bem dado até. Acho que B. E a mata amarela, gente, não... Sei lá, tipo... Não tem muito o que falar. Se for jogar de Yamato... Quer jogar de Yamato? Joga com a outra. Joga com a Yamato. Acho que assim, ó, eu botaria fora da lista. Vou botar a C, que tá até muito. RP Luffy, muita coisa do que o RP Luffy precisa é SR, então ele perde muito, mas... Inventar uma build aí muito louca... difícil porque são 3 vidas, ele é um líder de 6.000, beleza, mas... Que você vai rampar, né, lá no final, mas é complicado porque você perde todas aquelas cartas que você precisa pra segurar o late game ali. Você perde o Newgate, perde o Dragon, perde um monte de carta ali que você precisaria. Shanks. Não chega a ser um C. Não, acho que dá pra jogar, dá mas... pra dar um B ali, se você B+. tentar fazer... B+? Achei demais, hein? Acho que B+. Tá bom, B+, vai. Mas pelo líder ser forte, pelo líder ser 6.000. Kid que o Murilo usou aí no All Blue sem ser o último, o outro. Penúltimo, Jogou, montou ali um catadão uma maluquice. É um líder legal, um líder, inclusive 2 cores, que tem 5 vidas. Então é uma fora da curva ali. Só por ele ter uma vida a mais e 2 cores, ele já ganha uma força legal aí, porque é bacana. E são 2 cores interessantes. Roxo e vermelho são cores que não são tão ruins assim no All Blue, dependendo do líder, né? E daí você vai querer ali jogar com ele pra chegar nas 3 vidas ali, né? Pra ele voltar a ter 5.000 e depois conseguir bater 7.000 com ele todo turno. Porque você volta o Dom e bate 7. Volta o Dom e bate 7. E daí você vai ter mecânica ali pra tentar botar esse Dom que você volta pra botar de volta no campo, né? Exatamente. Então, é um líder legal. Eu acho que dá pra montar coisas bem legais com ele. Eu colocaria ele no A. Eu colocaria ele no A, porque é um líder interessante. É um líder que dá pra você criar coisas legais com ele. Legal. A Uta Verde, a gente também deu alguns decks de Uta Verde. A Uta Verde é forte. Eu acho que a Bonnie é mais forte do que a Uta Verde. Mas dá pra jogar bem com ela, né? Consegue montar um deckzinho ali. Ela tem bastante evento legal ali pra você conseguir fazer vários ataques ali no cara. Eu acho que dá pra montar uma build legalzinha de Uta. Mas eu acho que ela é A, não é a mais, que nem a Bonnie. Acho que A. Acho que a Bonnie é melhor. Zoro e Sanji. O que a gente tem pra falar disso? Já vimos. Já vi jogar. E é um deck bem engraçado de você fazer. Eu acho que você consegue montar umas builds bacanas. Massa. E eu acho que você vai se divertir. Não importa muito qual for o resultado. Você consegue jogar ali se divertindo. Então eu aconselho pro pessoal montar ele. Sim. Com certeza é um deck barato, né? Eu acho que você não precisa gastar muito pra montar ele, não. Colocaria ele ali no B+. B+, beleza. Acho que não teve muito teste ainda. Aí a gente entrou na zona crítica aí de esse Sabo. Também leva a base da boa parte da Yamato, né? Porque ele é revolucionário. Ele é muito... A Belo Bet, isso. Falei. Da Yamato. Yamato. Ele é muito forte. Já no último Blue teve duas pessoas jogando de Sabo. E acho que ele ficou... Ele chegou na final, os dois Sabos. Os 2 Sabos chegaram na final. Daí chegou a final, durou 40 minutos lá a final. E um Sabo tava com 8 vidas. E o outro com 50 aí, foi uma loucura. Não foi narrado esse jogo ainda, mas eu acho que a gente vai narrar em breve. E é um líder muito forte, né? Porque você consegue bater e depois usar a habilidade do Sabo pra colocar o personagem na vida. E daí se o personagem tem trigger, ele pode já voltar direto pro campo. E é uma doideira. É loucura e assim,
Eu acho que ele pode ser S. Eu colocaria ele no S. Só pelo fato de 2 chegarem na final, os únicos 2 que tinham, a gente já vê aí o poder dele. Agora o resto dos 2 irmãos, o Ace azul e amarelo, eu não lembro de ter visto, já jogaram? Acho que já jogou uma vez, mas acho que dos 3 irmãos aí... Ele é o mais fraco. Ele é o mais fraco no formato padrão, né? Sim. Só que ele ainda é jogável. Esse é jogável ainda no All Blue. O BY é... A gente vai falar dele em breve. Dito isso, acho que se é jogável dá pra dar B+. Eu colocaria ele ali no B+. Agora o terceiro irmão, que é o Luffy Black Yellow, assim, acho que sem condição jogar com o Luffy Black Yellow. Você... Zero chance. Totalmente dependente de todas as SR. Do Moria, vai. Vamos colocar do Moria. E aí, como foi banido, de repente até ele recebe um downgrade pra All Blue. Porque assim, sem Moria, sem Raigo, esse deck aqui não fede nem cheira, basicamente. Muito difícil. Eu colocaria ele no C. Tranquilamente. Tony Chopper, se você já assistiu o vídeo do primeiro evento grande do All Blue, que foi do meu aniversário, né? No primeiro jogo do Tony Chopper, você viu que eles inventaram uma habilidade que colocaria ele no Tier S, mas não é a habilidade de verdade dele. Infelizmente. Mas é um deck legal. Mas é um deck legal, ele é divertido. É um deck bacana de jogar e é um deck bem agro também. Que pouca gente joga. Acho que jogaram com ele nesse All Blue aí do seu aniversário lá em outubro lá. Sim. E depois nunca mais vimos no All Blue. Mas ele é muito forte. E ele chegou na final. E chegou na final. Mas é porque ele tinha inventado a habilidade no primeiro turno. Na primeira rodada. Partida. Mas nas outras partidas ele conseguiu. Ele conseguiu jogar bem, mesmo com a habilidade. Eu colocaria ele no A. Tranquilo. Eu acho que A você botou no A+. Tudo bem. Foi mal. Tudo bem. Foi mal. Mas tipo assim, dá pra... Mas tá bom. Marco do Marco. Marco do Marco. Quem conhece o Marco sabe que ele joga de Marco. É um deck difícil de jogar no All Blue, porque é um deck bem controle. Dá pra você montar uma lista rush dele também, mas eu acho que é um deck muito difícil assim de jogar. Se você já conhece o líder do formato padrão, eu acho legal levar ele para All Blue, mas eu acho difícil você só montar um deck de All Blue e jogar. Decidiu montar teu primeiro deck de All Blue? Não decide mal. Acho que não seria o Marco. Mas ele é jogável. Mas ele é legal, colocaria ele no A. Beleza. Ele no A. Carrot já jogou bem. Já chegou na final. Chegou em final. O famoso Léo Bizzi. O famoso Léo Bizzi, jogador de Carrot. E eu acho que é legal, tem todos os mints ali, basicamente, acho que quase tudo dá pra usar na Carrot, né? Sim. Então dá pra você montar um deck legal, acho que A própria Carrot, ela é SR, né? A Carrot ela você perde não pode... a própria Carrot. Perde a Carrot, mas... A maioria é tudo fora dos SR, então... A mais ou A? Eu colocaria A. A? Beleza. Kingão a gente já viu jogar. Já vi jogar... Já jogou até que mais ou menos bem. Foi mediano. Foi na média. Mas se é mediano, é B+. É B+. Colocaria no B+, ali, porque tem aquela parte preta que fica mais fraca. Que é o que a gente já falou várias vezes. Agora a Pudding já jogaram bem, mas não topou ainda, né? Não. O Pudding é um deck bem complicado. É o mesmo problema do Katakuri, né? Você perde as Big Mom. Perde todas as Big Mom. Você perde aquele final ali, que é o... Ela começa bem e aí no final degringola tudo. A explosão dela ali nas Big Mom. Não tem força pra chegar no fim do jogo. Eu colocaria ela no B. B? Nem B+, coitada. Eu acho que ela... porque acho que o Katakuri seria mais forte. Seria melhor do que ela. Tá bom. Calgarão. Esse daqui, ele já falou, o tier do Calgara é pelo coração, eu acho. Mas ele é muito forte. Ele realmente é muito forte. É o deck que o Rodolfo jogou na UP8 inteira. E é um deck que você monta pro formato padrão e leva ele pro All Blue do mesmo jeito. Sem trocar nada, sem tirar tem nada. Tem algumas coisas que você pode usar, mas bem... Pouquíssimas coisas ali, o Ace Rush e tal. Mas o Calgara é muito forte pro All Blue, porque... Ele é muito agressivo, você desce muita coisa, você procura coisa e bota coisa no campo direto, e aí tira... Nossa senhora. E você tem os eventos ali pra se proteger também dele, então... Ele tem uma força muito boa. Ele acha que é essa. Já chegou em final, já. Não sei se foi campeão. Acho que já foi campeão, sim. Já foi campeão e já chegou em final. Você ganhou? Ou outra pessoa? Não, outra pessoa. Eu cheguei na final já com ele. É verdade. Mas...
Eu coloco ele no A+. Ah, A mais. Não vou bom. colocar ele no S, não. Tá bom. Mas é um deck que, se você quer montar, você vai ver o decklist aí no final. Você vai ver. Mas ele é muito forte, vale a pena tentar. Às vezes você se identifica com o formato que o deck joga mais do que jogar com o Sabo, com a Yamato ou com a Belobet. Se você se identifica com algum desses do A e você acha que você consegue jogar, vale muito a pena você ir atrás. Vale muito a pena. Que às vezes, mesmo não sendo Tier S, você consegue fazer ótimos resultados. Agora a gente vem com os líderes mais novos Mais aí. recentes, Líderes da OP9. Eu acho que desses aí, se algum foi testado, foi a Lin. A Lin com certeza já foi testada. A Nico Robin já jogou também. A Nico Robin também já usaram? Já. Então, eu vou colocar todos ali no mesmo balaio. Porque a gente não tem... Mas a Lin jogou muito bem. É? No primeiro dia, foi assim, no dia seguinte que lançou o P9. Ah, é verdade. O rapaz é verdade. abriu a box, É verdade. ele assentou na loja, ele abriu 2 boxes e montou um deck. É. E ele jogou muito bem. E é um deck. E é o deck Ele de chegou, Odyssey lá. ele chegou acho que top 4. Chegou top 4. E o deck de Odyssey também. É outro deck que você consegue. Igual o Minx, igual o Fox. Você monta o deck você inteiro. monta um deck muito inteiro fácil. muito fácil, muito barato. Então, eu colocaria essa linha aí no A. Só a linha eu colocaria no A, os outros eu acho que dá pra dar um. Os outros não tem. A gente não tem muitos dados. Eu Não. acho que primeiro, o Barba Negra, primeiro a gente já bota lá no C. No C, pode botar no C, porque o Barba Negra, sem as SR dele, não existe. Ah, a gente não falou do Sanji da PRB também. Verdade. Deck forte. Fortíssimo. Deck forte, que você consegue dar rush. Foi campeão, teve... Acho que o Takeshi já jogou com ele. Então, eu acho que se sem ser no último, no penúltimo ao Blue. Eu acho que ele foi muito bem. Se não topou, ficou top 2. Não, ele chegou na final. Isso chegou na final. Com certeza ele chegou na final. Não lembro se ele ganhou o torneio. Porque foi aquele lá que eu falei que eu ia de do Flamengo e ele foi com o Sanji. Foi o último. Não, o último foi do Sabos. Ah, é verdade. Ah, não. O último foi do Sabos. Verdade. Ah, ele ganhou esse torneio. Ele ganhou, Ele ganhou de você na final. Não, ou na penúltima? Não, na penúltima. Ele ganhou de você na penúltima, foi verdade. Não, mas acho que ele ganhou o evento. Eu acho que assim, a mais conseguindo ali. Eu acho que é a mais. No S, assim, um pouquinho. A habilidade dele é muito forte, né? Você conseguir dar rush todo turno ali pro seu personagem é muito forte. Poderoso. E agora o balai de gato aqui, o Shanks, o Bug, o Luffy e a Nico Robin. O Bug eu também colocaria ali junto com o Barba Negra. Lá no C. Porque sem as SRs não consegue. Não dá. Muito difícil. Nico Robin acho que tem como ela ser. Nico Robin acho que é legal a habilidade dela, né? Só a própria habilidade dela, de Banish. você ter Banish pra toda vez que você consegue bater na vida. E daí rampar, é uma desgraça. E rampar o Dom, né? Descartando a carta. O Trigger. Que então... basicamente todo amarelo tem Trigger. Exato. Eu acho que a Nico Robin seria um deck legal ali pra colocar no B. B+, ou chegando ali. B+. B+, namorando A. O Shanks. Eu acho que a habilidade do líder já é muito forte, mas ele perde muito naquele late game, né? Ele não vai ter... Acho que, na real, boa parte dos decks vermelhos, sem ser a Belobet, boa parte dos decks vermelhos tem essa dificuldade de chegar no final do jogo. Ele começa muito agressivo e no final do jogo ele já tá, assim, muito cansado. Mas você consegue montar um deck bem rush, né? Sim. Você consegue pegar um deck ali rush do Shanks e tentar só mandar tentar bala. mandar... A habilidade dele é muito forte por si só, né? Eu colocaria ele também no B+. B+. Agora esse Luffy a gente joga fora. Esse Luffy eu colocaria ele no C porque ele precisa... É muito dependente ali das cartas da CR também. Bem complicado. Agora a gente vai deixar aqui, tentar enquadrar pra vocês verem tudo. Essa é a nossa tier list. Agora a gente tem pra vocês mostrar a tier list que a comunidade votou. E vocês vão ver que tem bastante coisa ali que tá conversando com o que a gente fez. A gente pega ali Belobet Tier S de longe. A maioria das pessoas votou na Belobet como ou A+, ou S. A média dela é altíssima. O Zoro, a Yamato, todas essas aí que a gente colocou ali mesmo, né? Também como... Então tá todo mundo aqui. A Nami eu acho que deram muito crédito pra ela, mais pelo medo de usar, de jogar contra, do que o poder dela de verdade. Então acho que tá ali. O Sabo tá aqui também, o Sanji, o do Flamengo. Basicamente, olhando aqui agora, botaram a Nico Robin a mais. A Nico Robin, legal. Shanks. Interessante, mas fica ali, né? Basicamente... Assim, ó, sinceramente,
do B+, pra cima, qualquer coisa que você jogue, É, tá ótimo. eu acho que... Tá ótimo. aham. Qualquer coisa assim. Tanto na nossa lista, quanto na lista da galera, qualquer coisa de B+, pra cima, joga muito bem. É, eu acho que dá pra você trabalhar ali, fazer uma listinha legal pro deck e você vai conseguir jogar tranquilo. certeza. Com qualquer um Qualquer deck um desse aí de B+, pra cima. É. E agora a gente tem pra mostrar pra vocês a decklist do Calgara, da Belobet e da Yamato. Eu vou botar aqui o visual pra vocês. Só pelo precinho, gente, com R$30. Você vai montar um deck com R$30, é muito barato. Vale muito a pena você tentar ali fazer uma build bacana em volta dele, pegar a base dele. Você pode trocar algumas cartas aí, mas essa é a base principal ali do Calgara, né? Sim. Então, é isso. Com R$30 você monta o Monta deckzinho. um deck perfeito. E você vai e joga muito você vai bem. conseguir jogar competitivamente muito bem no All Blue. Muito bem. Eu jogo até no formato padrão com esse Com Calgara esse Calgara aí, nem se bobear, nem as SR ele tem. Mas ele joga mesmo, é Esse isso aí. Calgara aí é o bicho. É. E a Belobet, gente, 20 conto. Tu monta um deck de Belobet, tu faz um estrago. É um estrago. Tem algumas... muito poderoso. A gente montou aí uma Belobet bem trigger aí. Sim. Então... E a gente tirou algumas cartas que estavam um pouquinho mais Mais caras. caras, né? Então, se você quiser investir um pouquinho mais ali, você pode. Se você tiver a pool também, se você já né? tiver as cartas. Mas com esse deck aí da Belobet padrão aí, se você quiser trocar uma coisinha aqui, outra ali... Não vai passar de 60, 50 reais. Não vai. Mesmo que você se Não. esforce muito, ela não passa de 50 reais. É isso. É muito barata a Belobet e muito forte. Como você viu que todo mundo botou lá, ela é S+, a gente também botando S+. Então, Belobet fortíssima e a mais barata A também. mais barata, isso que é impressionante. E a Yamato caríssima. É. R$60 é o deck mais caro do All Blue, basicamente. Por quê? Acho que vamos botar na lista padrão. A gente encontra aqui as Onamis por R$4,75 cada, e você leva 4. E as Kikonojos por R$5,89. E aí, isso sobe muito o preço. Aí tem mais umas cartinhas de R$1, assim, que também dá uma subida no final das contas, mas principalmente a culpa da Kikonojo e da Onami, que são, na minha opinião, essenciais no deck. Eu acho que são cartas que você vai comprar e depois você deck. vai continuar utilizando pra outros decks A amarelos. maioria dos decks amarelos usam essas duas cartas. A maioria... Não, eu exagerei, mas uma boa parte, vai. Você vai conseguir utilizar essa carta aí. Sim. E jogar com ela no formato padrão. Você não precisa jogar com... Esse é um deck que, se você levar pro formato padrão, você consegue jogar com ele tranquilamente. Daí você pode acrescentar algumas SRs ali. Ela só não chega a ser tier S, mas ela com certeza ali tá num B pro A, tranquilo. É um deck bem, bem legal. Então, você viu aí, 3 decks que você consegue montar. Um por 60, o outro ali por 30 o outro por e o outro por 20 21. conto. E isso é comprando as cartas, isso no preço da liga. Se você for lá... já tem um book, vai na loja. Vai na loja, troca a carta com os outros players. Então é bem interessante, né? Você ter decks tão baratos aí e tão fortes. Com certeza. Pô, no formato standard, o deck Tier S, você não compra por menos de R$2.000. E não esquece, se você quiser comprar todas essas cartinhas, você consegue encontrar na Barão Geek House. Utilizando o nosso cupom Café com APC, você ganha 5% de desconto nas suas compras. E eles ainda têm o esquema de cashback ali, que eu não sei ainda como que funciona, preciso ver ainda. Acho que é 5% também, no mas cashback. Você retorna 3 e dá 2 de desconto, um negócio assim. Mas é mais 5% ali que basicamente desconto. E no Pix você consegue pagar menos ainda. Então você vai comprar um deck de R$20. Você vai comprar um deck de R$20 e ganhar um descontaço ainda. Pô, vale muito a pena. Usa o cupom aí. Não esquece de usar o cupom. Tem gente que compra e esquece, gente. Pô, 5% vai jogar fora assim? E o que mais a gente tem pra falar pra rapaziada? É isso, a gente espera todo mundo que puder, que é daqui da região, lá na Barão Geek House no sábado, dia 29, né? Dia 29, no sábado, 2 horas. Quem quiser, leva o amigo pra aprender, leva a galera. E leva é isso aí, leva o filho, leva a namorada, mãe, namorada, todo mundo. E... O All Blue é bem democrático, serve pra quem quiser aprender. E se você
Gosta de cosplay? Vai de cosplay lá, pô. Vai ter um Pô, concurso. vai ter um concurso, vai valer packzinho, vai valer booster, gente. Vai valer pacotinho. Então, vai de cosplay, capricha aí no visual. Não precisa ir de cosplay se não quiser também. É aberto pra todo mundo. Então, o que a gente pode falar agora? Não esquece de se inscrever, deixar o like aí, compartilha o vídeo, principalmente pra quem tá querendo jogar o All Blue aí, pra saber tudo aí sobre os líderes do All Blue, a tier list do All Blue. E fala aí, deixa aí pra gente falando, você tá jogando com que deck, o que tá mais forte aí na sua loja. E é isso, até a próxima. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.